O Movimento Igreja Sem Política está aqui, marcando presença na Marcha para Jesus 2025, para trazer a abordagem para todos aqueles que estão interessados e conseguem enxergar essa contradição do Jesus político. E, pastor, nós estamos aqui, mais uma Marcha para Jesus, e estamos cumprindo aquilo que o movimento se comprometeu. Eu queria que o pastor falasse sobre esses objetivos do movimento hoje. A gente vem deixando claro em conferência qual é a nossa missão. Ser um movimento educacional, não reformador, não revolucionário. Dois aspectos importantes, né? Que a gente não se compromete em nada do que a gente faz. Então, uma visão apologética sobre o assunto, de levar esclarecimento bíblico sobre essa pauta do envolvimento da igreja com o Estado, ou isso, né? Dessas interferências políticas dentro de ministérios. Tá? Então, a gente se comprometeu como movimento, está presente em qualquer circunstância e situação que a igreja e o Estado se unir, né, com esses objetivos, quando não muito eleitoral, partidário, ideológico. Então, assim, o trabalho que a gente vem fazendo é um trabalho importante, é um trabalho focado exatamente em levar a opinião, né, bíblica para esse assunto e formar consciência. Porque o que a gente, na verdade, vem percebendo é que é uma perda de consciência, uma venda total de consciência nessa massa aí, popular. Um povo que não conhece Bíblia, não conhece nada sobre o Evangelho e que fica muito claro realmente que essas igrejas programaram, né, vamos dizer assim, a mentalidade, o comportamento, o pensamento dos seus membros, porque eles agem, entendeu, de maneira condicionada, de maneira sujeita, né, de maneira sujeita às instituições. Então é muito importante que o movimento realmente esteja presente nesses espaços onde a gente vê essas contradições, esses elementos de abuso e autoritarismo contra a obra do Senhor. E uma das contradições que, né, pastor, a gente sempre traz é essa questão. A Marcha para Jesus é um patrimônio do Estado. Sim. Isso já é contraditório. Que acho que nem isso eles sabem, né? Pois é, exatamente. Muitos não souberam quando a gente trouxe a informação da outra vez. Não sabe. A marcha é para Jesus ou para o Estado? É para o Estado. Exatamente. E esse detalhe importante do Estado, né, que foi pelo José Serra que isso aconteceu, né, de criar uma lei reconhecendo esse evento como um evento do Estado. Tem aquele detalhe que a gente falou ontem lá, que o Estado passaria a reconhecer a Marcha para Jesus se ela cumprisse os requisitos e as exigências constitucionais, que está alinhado lá a visão ecumênica, cultural e política. Que a partir do momento que ela não se encaixar nesses três requisitos, ou seja, ela não estiver aberta, né, para trabalhar essa visão do ecumenismo, essa visão cultural, essa visão política, de aceitar político, de eleger político, de incentivar as pessoas a acreditar na política, ela não tem o reconhecimento do Estado e, por fim, ela não recebe a verba para poder fazer esse evento aí. Então, se a gente for na essência desse movimento, a essência dele é extremamente político, para não dizer herege. Então, como eu falei ontem, não existe entre essas pessoas, não existe um esclarecimento, parece que elas estão cegas e neutras em tudo que está acontecendo ali, porque elas não conseguem enxergar. Eu até falei para você ontem. Sim. Na apostasia a gente vê que existem certas modalidades heréticas que elas têm uma sofisticação de atuação que são mais embutidas, mais enrustidas. Isso aí está escancarado. É explícito, É explícito, só não enxerga quem não quer. Mas é isso aí, Laís. E, pastor, a questão por exemplo, que a gente estava falando dessa questão do patrimônio do Estado, eles recebem um fundo do mesmo lugar, tanto que teve uma reportagem mesmo fundo que financia a Marcha para Jesus, financia a Marcha Gay. Exato. E os mesmos políticos que trabalham pela Marcha Gay, pela classe LGBT, que isso é uma questão constitucional, certo, não teológica, certo? Eles estão aqui hoje, defendendo a pátria, defendendo família, defendendo princípios cristãos. Exato. Olha que estupidez. Exato. Até informação que chegou para nós, que o prefeito de São Paulo, ele está fazendo um trabalho, né, representando essa unidade e união de gêneros entre famílias. Sim. Né? Até usando linguagem neutra para divulgar esses trabalhos dele. E hoje ele está aí, pintando de cristão, cantando para Jesus. O Tarcísio e ele, Tarcísio pregando, entendeu? Acho que ele vai ser coral, né? Entendeu? E todo mundo achando lindo e maravilhoso. Não, então, é muito importante que todos eles entendam, para Jesus não tem nada aí. Não há elementos messiânicos e bíblicos aí. O que tem aí é esquema. Um Jesus que precisa andar de tornozeleira para saber onde ele está. E, pastor, só mais uma questão. Essa parte do
só mais uma questão. Essa parte que foi pedido para o pessoal que viesse para a marcha, que viesse com pedido nos seus pés escrito, né? Escrito no papel nos pés, para marchar por esses pedidos, porque o apóstolo ia fazer uma oração, pastor. Tá parecendo uma procissão, né? Uma procissão católica. Uma procissão católica. Bom, eu falei. Qual a autoridade que Cristo delegou à igreja? A autoridade de que ela respeitasse ser o quê? A continuidade ministerial dele. Existe isso lá? Existe essa orientação de que o ministério realmente haja assim, com esses apelos, com essas convocações, de fazer gente se colocar pedido na sola do pé para vir fazer aqui carreata, ou sabe lá Deus o quê, né? Com esses objetivos pessoais de necessidade. Então, assim, de tudo que a gente está falando aqui, o mais sério é o cenário, é o governo disso. É quem planejou, é quem organizou essa massificação aqui. Esses caras têm comprometimento teológico, alguns deles moral, certo? Para não dizer psicológico e espiritual, porque eu acho que alguns até têm problema cognitivo, tá? Porque esquece demais o que fez, o que foi, e age como se nunca tivesse tido problema, porque teve uma aí que disse que ela tem honra na família, né? Entendeu? Então, assim, é muito profundo a destruição que está aí. Pro evangelho. E para esse objetivo de fazer as pessoas conhecer a palavra de Deus, né? Então é uma espécie de interrupção que nós estamos vendo acontecer aí, que na verdade controla. O sistema político religioso hoje controla a sociedade, é fato. E pastor, a gente pretende ir lá, entrar na Marcha para Jesus, alguns participantes, entrevistá-los, para ver realmente, mostrar para as pessoas essa conscientização que não existe, dele sobre essa a profundidade política, a igreja, de consciência e interpretação do que está acontecendo aí. Exatamente. E preparar o estômago porque a gente vai ouvir. Exatamente. Vamos seguindo. Somos um movimento de educação teológica sobre o assunto política dentro da igreja, tá? Que é um tema interessante e importante, né? Que o cristão realmente tenha conhecimento para ver se é legítimo ou não essa relação da igreja com o Estado hoje da maneira como está. Então eu vou te fazer uma pergunta, só me responda com sinceridade. A marcha é para Jesus ou para o Estado? Acho que é para o Estado. Ok. Tá. E por quê? Não sei, gera muito... O que você vê aí que te dá essa confiança de dizer, não, é para o Estado? Não sei te explicar, mas eu acho que sim. E hoje você veio aqui, existe uma razão para você, entrar e para dentro agora e ignorar isso? Eu vim aqui para adorar Jesus, entendi. Independente da sociedade. Então esse é o objetivo seu pessoal. Mas tua igreja está aí? A maioria sim. Entendi. Eu saí do trabalho e estou chegando agora. Você é a primeira entrevistada hoje aqui que eu vi sinceridade, mas não tive compreensão, entendeu? De você ter essa crítica. Mídia, sabe, mas Entendi. Estou aqui para adorar ele. Você está ciente de que hoje tem, inclusive, político católico aí em cima aí do palco, que vai ser feito, obviamente, trabalho de campanha eleitoral. Com certeza. E, assim, qual seria o teu conselho para o teu pastor e para a tua igreja, sabendo que eles estão aí? Qual conselho você daria para ele? Vai se converter? Acho que sim. Acho que sim. Legal, obrigado, tá? Ou a marcha é para o Estado? Não, é para Jesus, o nome já diz, né? Tá, então vamos lá. Você sabe que a Marcha para Jesus é um patrimônio do Estado, cultural e imaterial, que quer dizer o seguinte, que o Estado financia e reconhece a Marcha para Jesus, com 3 requisitos: de que ela seja ecumênica, cultural e política, certo? Sim. Então como eu posso justificar que essa marcha seja para Jesus se leva todos esses elementos de contradição? Mas é porque algumas coisas tem que ter o órgão público, né? Um exemplo, eu vim lá da Praia Grande. Ok. Eu tô vindo pra marcha, pra Jesus. Eu não tô vindo pra poder Mas o custo é alto, hein? O custo é alto. Eu digo assim, eles estão vendendo... Carnaval? Não, daí a igreja não tem nada a ver com isso. Então, mas e o carnaval custa? A igreja não tem nada a ver. Aí, detalhe, o mesmo fundo que está financiando esse evento, financia a Parada Gay também. O questionamento é o financiamento do Estado. O questionamento do movimento é a igreja se unir ao Estado para cumprir objetivos e propósitos que são messiânicos e de Cristo. Isso não é inconcebível, tendo em vista que Jesus ele não deu essa autorização, essa legalização, tá?
se a gente trazer o que ele na verdade lá atrás na história revelou dele para os nossos dias, a gente tem um comprometimento muito sério de conduta ministerial para todos eles, não sobra ninguém aí. Eu entendo Entende? essa contaminação que você tá falando, mas assim, também discordo de algumas questões, mas eu tô com o apóstolo Paulo que ele diz que importa que o evangelho seja pregado. Mas não está sendo pregado. Eu Então, mas acredito que num algumas lugar, pessoas vamos lá. acabam sendo, sim. Mas num lugar onde católico e evangélico se une para fazer o esquema, onde um político eles vão ser católico cobrados. prega, onde um prefeito que está Mas a apoiando sua ligação aí, a... você- Não, eu tô querendo Você dizer tá o seguinte, ligando para o se que dizer o pessoal cristão, veio fazer, para se ou dizer que o- cristão. É que é preciso. Ele está questionando a Não. estrutura. É a Não, mas base, você já a tá estrutura. Ali para Jesus ali ser discípulo implica sujeição total à palavra dele e à doutrina dele. A doutrina dele não permite união de religião. Por Como que propósito, não. Mas União aí de agora- religião? Mas aí o Não. propósito que você me parou foi para perguntar já de Sobre política na igreja. Mas aí você já tá querendo... Desvirtuar? Não. Desvirtuar, que você já falou Não. entre Porque religião... são 3 vertentes que a Marcha para Jesus ela Ele cumpre. é católico. Não, tu não tem problema. São 3 vertentes. São três vertentes que a Marcha para Eu fui Jesus. coroinha, sou fundador da Legião Você de Maria, pode ter a religião juvenil. que você quiser. Sim, então por isso que eu Mas, tô aqui também. detalhe, se Jesus é a palavra, você tem que estar em sujeição a ela. Não, eu não creio em religião, eu creio que o Tá, evangelho mas- que nós temos que seguir é Jesus, Sim, tá? mas aqui é um caminho que eu estou vindo, que é uma religião que aqui eu estou vindo para poder escutar aqui os cantores que vai estar aqui que eu não posso ver em outro Então local. você é um católico, Eu sou católico, nessa marcha hoje sim. e acredita que essa união possa acontecer. Não, eu acredito no que eu vim acreditar. No que você vai acreditar. Você é convidado para uma festa, você só vai, num exemplo, uma festa de palmeirense. Se você é corintiano, você não vai? Mas é diferente eu a te fiz questão uma da pergunta. fé. Não, vamos lá, te fiz uma pergunta. Não, do que diz respeito à sociabilidade Ah, então, mas é a mesma e coisa, relação então, social, tudo bem. O intuito Nós estamos falando de fé, não de vida a minha social. Fé, eu tô vindo aqui a fé que eu tô Você vindo acha que tem aqui. que restringir? Assim, é que eu não sei qual que é a profundidade do conhecimento dele do que está escrito. É inconcebível união de religiões no que diz respeito à doutrina. A unidade questão de é doutrina, Cristo e todos se unem nele ali e na Eu palavra. acredito isso dentro de uma igreja, dentro de uma placa, dentro de uma instituição. Não existe Mas- unidade na diversidade. Mas quando Tá? você traz isso para fora, quando você traz aqui, eu acho que não dá para passar peneira aqui ainda. Entendeu? Eu acho que aqui é o momento Concordo de com você, trazer que nem o ele, por máximo de exemplo. pessoas Eu não, possível. eu tenho a fé nele. Só a fé em quem? Eu É, acho que você tem minha que fé em trazer... Cristo. Em Cristo. Eu não tenho religião. Religião para mim é perda de tempo. Então, eu acho que aqui você traz o máximo de pessoas possíveis, independente de onde Eu entendi. elas Hoje Mas em vamos dia, lá, mas hoje sabe você qual que é o passa nosso peneira. questionamento? Eu até entendo o que você está querendo dizer. Vamos imaginar que o Estado queira organizar um evento onde todas as pessoas possam se reunir ali por algum objetivo. O problema é usar o nome dele, a igreja dele, Mas o para Estado finalidades é que não são. corrompido, o Estado Então. vai usar tudo que ele puder. Então a marcha não é para Jesus, é para o Estado. Então, você Certo? questiona o Estado, você questiona A união Eu não. do pessoal... Eu não questiono a existência do Estado. Eu questiono o fato da igreja se unir com o Estado. É Mas diferente. Sim, eu A igreja não discordo. conseguiria Quem? fazer um evento Concordo desse com sozinho. você. Hã? A igreja não conseguiria fazer Não um evento faz pra desse. vender há a alma? unidade, não dá, Vende não- a alma, vende a palavra e vai fazer o evento? Não Não faz. tem unidade suficiente do corpo de Cristo, Então, só pra mim poder entender. para que as pessoas se unem e façam um evento. Vocês concordam então que eles passem por cima de tudo que está escrito por Jesus para fazer um evento onde todo mundo se sinta bem? É o que eu estou entendendo. Eu não concordo, mas Cuidado, assim, Silvio. eu acredito que eu ainda fico com a passagem que diz que o que importa é que o evangelho esteja sendo pregado. Então me dá uma definição de evangelho. As pessoas estão trazendo o sacrifício de Jesus, o amor dele por nós, e quando essas pessoas ouvem essa palavra, acredito eu. A Bíblia diz que a semente ela é jogada em vários lugares, em terreno árido e em Tá, terreno então vou fazer um bom. desafio para você. Você sabe qual que são os passos para ele? Arrependimento, Sim, conversão, sim. regeneração, purificação. Esses passos estão aí? Ele alcança as pessoas. Não, eu estou te fazendo uma ouvi pergunta. Você fez a Essa pergunta, pregação, ela vai responder. essa pregação está aí? Eu acredito que vai subir pessoas lá naquele palco que esteja íntegra. Inclusive E tem pessoas que não estarão um político íntegras. católico, ok. Sim, então assim, eu já ouvi testemunho que Deus alcançou pessoas dentro de uma rave. Ok. Ele vai alcançar pessoas aqui dentro. Eu já Eu vi tô com pessoas... meu Mas coração você não consegue provar isso biblicamente, certo? É uma opinião sua. Eu já vi pessoa tomando 10 É tiros na minha uma frente, a pessoa experiência tá minha. viva e foi o Eu não quê? questiono os desígnios de Deus, mas a doutrina é a doutrina, amado. Você entendeu? A doutrina é a doutrina. Não.
Hoje em dia a gente... Não, a verdade Se dele você- é a doutrina. Hoje Ou não? a gente pode ter um preconceito. Eu trabalho num local que eu não posso ter o preconceito. Mas você pode ter o preconceito e hoje você tem que... Hoje, o mundo como está hoje, você tem que viver como o mundo está hoje. Diríamos assim, não é uma questão de ter preconceito. É uma questão de se orientar pelo que ele desceu aqui e pregou. Não é Sim, questão mas de preconceito, quando eu é de a gente identificar que a quando unidade você me é parou ele. A pergunta, a Eu primeira entendi. pergunta que você fez, a gente entendemos que era só sobre a política, que eu também acho errado de ter vários políticos aí no palanque. Pronto. A sua pergunta primeiro foi essa. Você agora está continuando como se nós já estamos discutindo religião, discutindo Sim, que mas um a política acredita- trouxe aí o ecumenismo que está aí. Não tem como negar. Ninguém, não foi a política que me ligou. Certo foi- ou não? A política Mas- trouxe o comunismo para aí. mas Como é que eu não vou falar disso aí? Mas eu sim. respeito a opinião de vocês e a gente parou mesmo para ouvir Sim, opinião. Mas em Não é termos, pra- quando você falou de unicatólico e crente, você entendeu? Pra mim, você ia fazer a pergunta esquema. tipo assim, os políticos que tá aí, prefeito, Doutrina não é a governador, mesma, princípio não é o mesmo, a verdade não é a mesma que mas segue o lá e Cristo é o cá. mesmo. Mas o Cristo como é o isso? mesmo. Como você O Cristo divide é o Jesus em mesmo. duas partes? O Cristo é o mesmo. Nossa, ele vai Obrigado. passar- ele vai Obrigado passar pela a sua peneira atenção, naquele pela sua dia. paciência. Eu queria saber a opinião de vocês. Se vocês aceitam que político entre na igreja, suba no púlpito e use a igreja para ser cabo eleitoral? Não. Não? Mas se A igreja de vocês permitir, aceita? Se minha pastora permitir, eu aceito também. Se ela, então, mas ela está acima de Cristo e da autoridade Não, dele? mas se ela permitir, ela é a líder. Então ela pode ter Ela- essa sim. liberdade de decidir lá Sim. fora da palavra. E eu tô junto com ela. Ok. Então, assim, mas você entende o que eu tô querendo dizer aqui? Sim. Ela tá tomando partido de fazer uma... Não, de ter uma Um comércio, iniciativa... como se fosse. Uma iniciativa de usar a igreja de Cristo sem autorização dele. Você acha que isso é certo? Não, ela correto? não faz nada sem perguntar pra Deus, né? Se Deus Não, falar sem assim. consultar na palavra, né? Aí então não. Aí não. Mas você ia concordar que ela mesmo, ferindo Não, ao se princípio for ali... o eu dela, não. Tá. Um outro detalhe importante, assim, essas igrejas que são politizadas, todas elas uma hora estão na direita, uma hora estão na esquerda, Certo. ora por quem é da direita e da esquerda, e tem várias versões, sabe? Certo. Num momento todo mundo é da esquerda, depois divide todo mundo, um do lado, outro do outro. Certo. Jesus, ele entra nesse esquema de oscilação de caráter e vontade? Não. Vocês enxergam que tem um comprometimento muito sério mesmo em relação à política dentro da igreja? Sim. E estão aqui hoje. Estamos. Vamos lá, marcha para Jesus ou para o Estado? É porque é meio a meio, né? Aí é eles. Eu vim adorar a Jesus, Primeira mas vez que eu aí escuto você é isso. obrigado Meio a meio ouvir. é sacanagem. Aí você é obrigado a ouvir. Você vai falar o quê? Não vou aceitar? Mas como que pode ser meio a meio? Um pouco para Jesus, um pouco para o Estado? Não, eu faço tudo pra Jesus, eu não faço nada pro Estado. É porque eles estão abrindo brechas. Você não vê um comprometimento para você estar estando aqui hoje? Eu vim pra No meio Deus, dessa bagunça aí? por Deus. Então, mas você não vê um comprometimento para a tua fé em relação a ele? Sim. Isso aí. Você sabia que a Marcha para Jesus ela é um patrimônio do Estado? Não. Descobri agora. É, por lei. Que ela tem que cumprir 3 requisitos. Ela tem que ser ecumênica, cultural e política, porque senão ela não recebe verba do Estado. E hoje vai subir aí político católico para pregar, para falar Que a igreja você que é, moço. aconteceu o ano passado. A gente não tem igreja, a gente só é um movimento. É um movimento só. Um movimento. Eu sou pastor. Legal. Tá? Então, assim, você vê que. Você enxerga isso, que você Sim. não deveria estar aqui hoje. Não. Então, manda um recado para o Pastor Epistemo. O que você falaria para eles? Pastor Vai se Estevão. converter? Sim, você vai de tobogã, viu? Você não dá Valeu. pra Jesus. Um abraço. Né? Vocês são muito simpáticos. E eu queria saber sua opinião a respeito desse fenômeno da igreja se unir com o Estado e para ser utilizada e usada como essa marcha para Jesus para objetivos eleitorais e partidários. Como você enxerga isso à luz de Cristo? Totalmente errado. Né? Para mim é condenável não, porque não sou eu não sou ninguém para condenar. Sim. Mas eu não posso, por exemplo, acreditar que um Bolsonaro que estava tramando um assassinato, que estava tramando golpe, um cara que estava defendendo o filho por causa de rachadinha, e longe de mim ter algum apoio a Lula, que é um cara dos infernos, esquerda, que finge ser social. Então, eu não acredito nesses dois aspectos. Um que fala que é detentor dos bons costumes e outro que é detentor do social, que isso é algo totalmente, tem que ser inerente aos cristãos. Então, se eu conseguir acessar um vizinho com
com a minha postura cristã, eu não É preciso. diferente de ter essa logística. Exatamente. Eu vim, apesar que eu estava até comentando, né? Eu vim para fazer um manifesto, por exemplo, tem um amigo que foi na Marcha da Maconha. Eu vim aqui para proclamar que o Senhor Jesus mas infelizmente, às vezes a gente tem alguém que está falando em nosso nome, e aí ele está fazendo coisas que eu não concordo. E queira ou não queira, você acaba fortalecendo, né? Você congrega uma igreja? Eu congrego. Congrega. Tua igreja participa disso aí? Não, Não? não. Então você veio por conta hoje. Teu Eu pastor vim, é a favor? Teu pastor é a favor? Cara, como é que eu vejo? Um dia o Senhor Jesus, alguém questionaram sobre os hipócritas, né? Ele falou, façam o que eles fazem. Façam o que eles dizem, não façam o que eles fazem. Eu acho que em todo lugar a gente vai ter alguém que diverge. Eu acho que, por exemplo, eu proclamar Cristo não quer dizer que eu concorde e também, por exemplo... Mas você há de convir comigo que se todos pensassem como você e não estivessem aqui, esses caras iam perder poder. O poder ali é a influência. Você concorda? Cara, sabe que eu concordo? Aí eles aparelham o esquema, traz a massa popular para o esquema e com base nisso eles fazem as arrecadações, cumprem os objetivos. Por quê? Porque a Marcha para Jesus hoje, por lei, ela é reconhecida como um monumento cultural e imaterial do Estado, que quer dizer que é do Estado e que ela existe para cumprir requisitos do Estado: ecumenismo, cultura e política. Se ela não cumpre, ela não recebe verba. Se ela não cumpre, ela não pode ir para a rua. Você entende? Então, o cenário é de um comprometimento muito profundo. Porque esses caras estão trabalhando por uma engenharia que a gente sabe que é o anticristo que vai vir daí. Sim. Tá? Então, mas foi muito importante ouvir tua opinião e saber que você está aqui agora... Que apesar... Veja bem... Neutro, né? Veja bem, a Bíblia fala do joio e do trigo. Ele fala, não arranca, deixa lá. Fechou, eu respeito a sua opinião. Tipo assim, por exemplo, quem votou no Bolsonaro não é porque votou. Em algum momento, infelizmente, nós tivemos que votar em alguém. E aí, como é que você vai explicar que um desse não te representa? Aí como é que você vai falar, não, vou votar em quem tá lá matando um monte de criança no útero? Entendeu? Quem tá roubando velhinho. Esse então, é o custo da política se unir com religião. Então quer dizer, você... Mas, são essas verdades. Você acaba votando porque a máquina tá aí. A máquina tá no poder de quem? Entendi. Da galera do PL e a galera do... Mas o que eu achei legal em você é que você falou nem Lula nem Bolsonaro, ou seja, nenhum lado. Não, nenhum. A fé é a fé. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui. Se vocês aceitam política da igreja, vocês concordam que a política esteja dentro da igreja? E segunda pergunta, se Jesus aceitaria isso? Se você tem Jesus com você dentro do coração, com certeza. Mas então você concorda que os políticos entrem dentro da igreja para usar a igreja como instrumento eleitoral? Exemplo aqui hoje a Marcha para Jesus, de que político católico esteja lá... Vocês são evangélicos? Eu sim. Tá. Que um político católico esteja lá em cima pregando, que é uma coisa que doutrinariamente não se justifica, certo? É isso que eu queria saber de vocês. Se vocês concordam com isso, de que a igreja, quando ela se une com o Estado, ela atropela os princípios bíblicos. Entendeu? Coisas que não foram vistas em Cristo, ela faça. É certo isso, na opinião de vocês? Pode arriscar, não. A gente não vai mostrar a cara de vocês, é só opinião, só opinião. Não, se for para falar de política, dessas coisas, acho que não. Mas essa divisão, por exemplo, teve igrejas que estavam fazendo campanha para a direita e quem era de esquerda, o pastor disciplinou, mandou embora. Você entende? Esse conflito foi para dentro da igreja. Não, isso eu não concordo. Mas você entendeu? Sim, mas esse entendi. conflito está porque a igreja recebe benefício do Estado e está vinculada a partidos. Esse é o problema. O conflito existe por causa dos interesses políticos que estão dentro da igreja. Então, assim, eu não posso ter um posicionamento no meio-fio. Ou eu condeno, ou eu aceito tudo. Eu não posso, doutrinariamente, eu não posso aceitar duas coisas ao mesmo tempo. Jesus fala, né? Alargou o caminho, alargou a porta, pode até entrar, mas ninguém vai se salvar. Estreita é a porta e o caminho. Ele deixou claro, não pode ter interferência humana nem filosófica. Então, assim, o que nós estamos falando para vocês hoje aqui, no evangelho que ele pregou, jamais Deus iria honrar esse trabalho que está sendo feito hoje aqui e as demais igrejas em torno de partidos e políticos. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vocês acham que Jesus ia aceitar essa posição
da igreja hoje ter um partido, ter um político, promover o político, eleger o político, orar pelo político? Acredito E coisa desse tipo. Eu acredito que sim. Jesus aceitaria? Sim. Só não tem nada escrito, né? Porque Ele não deixou nada escrito. a primeira pessoa que estava do lado dele era um ladrão e ele perdoou? Como que Tá, ele mas não ele vai? foi pra forca. Ele quer que você vá pra forca, eu vou pra forca, ela também vai pra forca? Não. Então ele não quer livrar, certo? Mas da ele quer forca? livrar da forca. Mas aí ele fez o quê com Judas? Não perdoou? Mas você vai me conver que Judas não pode ser um consolo pra você, que o destino dele é muito ruim. Sim. Você quer o mesmo destino pra esse povo que tá aí? Nunca. Qual a sua opinião? O Estado financia a marcha gay e financia a marcha pra Jesus. Como financiar duas coisas que são rivais? É. Porque os gays estão aí e as religiões estão aí, certo? Sim. Por isso que ela financia. Tá? De que igreja que você é? Desculpa perguntar. Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, tá. Você é a favor de que a política esteja dentro da igreja? Não, Não? não. Mas a tua tem? Tem. Tá. Você concorda que os políticos subam em cima do púlpito? Para pastores apresentar Porque eles assim, como... tudo tem o seu ponto de vista, né? Sim. Ele tem a crença dele. Se a crença dele for seguir a Jesus Cristo, ele tá certo. Mas você sabe que Porque tem... a gente não pode condenar a pessoa. O que ele faz não Você tá falando vai... em relação a quem? O pastor? Não, a pessoa que está subindo. Ah, sim. Não, a igreja abriu a porta, ela tá subindo, entende? Não, tipo, Mas e o generalizar pastor? a política. Mas e né? o pastor que recebeu? Qual que é o nível de responsabilidade dele, sua opinião? Tudo depende. Se você for um político e você subir lá, você tem que ser negado lá em cima? Tendo em vista que a igreja é de Cristo e não dele, ele deve justificativa, certo? Não, sim. Mas eu entendo assim que seja um ponto de vista. Então, mas existe ponto de vista no evangelho que Jesus pregou? Não. Você como cristão sabe que não cabe ponto de Sim, vista ali. mas é a aí verdade tem dele. que seguir a palavra dele, né? Você vê Jesus um político? Não. Você vê em Jesus algum partido, alguma ideologia? Não, mas mesmo assim, Jesus não salvaria um político? Fora do que nós estamos debatendo, é Não, diferente. O político não está querendo se salvar. Não, se ele entrar na igreja e sim, ouvir a palavra, ele sim, pode ser político. Sim. Nós estamos falando do político que entra dentro da igreja, vai para um lugar onde tem que ser pregada a palavra, para receber apoio eleitoral e a igreja, a Assembleia de Deus mesmo, E se a devoção dele for a Jesus votar Cristo? nele. Hã? E se a devoção dele for Jesus Cristo? Mas a gente sabe que não é assim. Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas você não acha que fica mal para ele usar a igreja para querer se Pode. candidatar e se eleger? Mas eu acho que ele também tem a chance de ouvir a palavra, de falar da palavra, Concordo. e expressar o conhecimento. Concordo, e mas em compensação, viver sobre Cristo. em compensação, usar a igreja para poder ter popularidade mas- entre os evangélicos. É isso que eu estou falando com você aqui. Eu queria saber a opinião de vocês por essa realidade, inclusive da Marcha para Jesus, de ser hoje considerado pela lei um patrimônio do Estado cultural e imaterial para cumprir finalidades e objetivos em 3 esferas: ecumenismo, cultura e política. E precisa cumprir a obediência, porque senão ela não recebe verba do Estado para fazer esse esquema aí. E hoje nós vamos ter um cenário aí de políticos católicos pregando e unindo evangélicos e católicos aqui, que é uma coisa inconcebível, diríamos assim, na unidade de Cristo, unir religiões. O que une é a fé, não a religião. E aí eu queria saber a opinião de vocês, saber que esse aparelhamento todo aí, ele tem um objetivo extremamente político, de eleger político e cumprir agendas políticas. Qual a opinião de vocês? Jesus está aí? Eu acredito que Jesus ele tem que estar no coração da gente, independente Desses fatores? de qualquer Mas fator. você há de conver comigo que essa logística te trouxe para cá hoje. Eu venho porque eu tive experiências, né, de passar por aqui, de louvar, de agradecer, Entendi. de receber, Mas você concorda independente com de tudo igreja. que eu falei? Você concorda que nesse momento agora, tudo isso aí, São coisas do mundo, né, que infelizmente existe essa, como você falou, essa esfera para acontecer. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui está pela fé mesmo, independente Estão ignorando do esse que há cenário. por trás. Independente do que há por trás, as pessoas vêm mesmo pela fé. mas você entende que é tudo ídolo. O que está aí é tudo ídolo. Eles estão se dobrando diante deles, porque se o povo não vem, eles pedem poder e influência. Você há de convir comigo, certo? Sim. Então, como Jesus poderia estar atrás de uma motivação de levar todo mundo para cá, sabendo ele
que tudo isso está favorecendo quem é rival dele. Eu sei, há muita sujeira no mais ou mundo, menos, eu sei. mais ou menos como se Jesus dissesse, anticristo, pode vir que eu te abençoo para você ser meu rival, para você ter uma noção. É o que está aí, é um sistema que trabalha contra ele, e a igreja dele, e mina a igreja dele. Então como Jesus pode trazer as pessoas para cá? Não seria o contrário? Sim, é como eu tô te falando. Independente do sistema que há por trás de tudo, eu mesmo, Existe a assim, frente eu do não alto. sei exatamente. Eu não sei exatamente como são os bastidores até chegar aqui, né? Mas eu venho, eu dobro meu joelho, eu agradeço, eu Entendi. peço e acabou. E Se tá Nem acontecendo olha. algo, como você falou, né, que vai contra a pregação de Cristo, acho que cada um é responsável por si. Né? Eu não me dobro à política, ao sistema, vamos dizer assim, né? Mas eu venho com meu coração limpo, com gratidão, fazer os meus pedidos e agradecer. Meu coração tá limpo. colocou um pedido no pé aí? Coloquei, sempre coloco. Sério? É eu e Jesus, né? Entendi. Entre eu e ele. É muito estranho, porque eu via isso católicos fazerem isso, entendeu? Nem sabia. É, Não sabia, mas É procissão. eu acho legal a união das religiões, assim, da fé, mas, de misturar, eu acho legal. mas não tem condição de a gente Porque- justificar isso na doutrina, certo? Porque a gente tá num período ainda de guerra, né? Certo. Então, acho que toda união é válida. E ainda por um bem maior, que seria a fé, né? Que seria louvar Jesus, eu acho que é válido. É o que está acontecendo aí. Sim, então é válido. Você concorda com Porque isso? a gente tá unido aqui pra paz, não pra guerra. Daí quando Jesus ele fala, eu não vim para a paz, eu vim para a espada. Como você interpreta isso daí? É o conserto dele com a humanidade, né? É a palavra ou a paz? O que tá acontecendo, Não, o que mas é a palavra ou a paz? acontece de certo ou de errado, é cada um prestando conta por Eu entendi, si. daí você vai para a questão individual, de cada um, da Eu fé acho que individual. tudo é. Entendi. Acho que tudo é. Até o que é pregado, Olha, se você tá eu numa respeito sua religião... opinião, mas é muito estranho para mim uma marcha para ele, que não honra ele, não é fiel à palavra dele, que tem todos esses fatores culturais, políticos, sociais, materialistas e até corrupção, entendeu? E a gente ignorar tudo isso só para ter a paz. É estranho para mim, eu não consigo entender. Nada. Eu respeito sua opinião. A paz, ela não tem preço. Entendi. Ela não tem preço. Mas ali nele, Eu você acho sabe que- que não existe paz sem palavra, tá? Independente do que aconteça, eu acho que a gente tem sempre que procurar fazer o bem e ser o bem. Tá. Se acontece algo de errado que está prejudicando alguém, é como eu te falo, cada um vai Cada um prestar responde. conta. Entendi. Exatamente. Movimento Igreja Sem Política está encerrando aqui a sua abordagem aqui na marcha, no dia da Marcha para Jesus. Nós estivemos aqui panfletando para aqueles que querem conhecer, que enxergam essa contradição de Jesus político, da política estar na igreja. Viemos trazer aqui a divulgação do site, com faixas também. E também nós viemos abordar e entrevistar os participantes da Marcha para Jesus. Pastor, nós trouxemos algumas informações que os participantes não sabiam, que é essa questão da marcha ser um patrimônio cultural e imaterial do Estado, né, professor? Mostraram que não têm conhecimento, que estão aqui hoje, né, vivendo, né, essa experiência desse evento aí, sem nenhuma identificação, nem teológica, quanto mais institucional. Então é um dos detalhes que acho que toda marcha tem ficado muito claro pra gente, que eles não têm esse conhecimento, as igrejas não verdade. passam esse conhecimento. Sim, pra eles, sim. né? E essa contradição, né, pastor? Deles estarem cumprindo essa pauta ecumênica, essa pauta cultural, essa pauta política, se como eles- a Marcha Gay faz, né? Que Se a eles gente tiverem traz conhecimento essa comparação. de lei, eles vão chegar nos requisitos que a marcha tem que cumprir para poder ser reconhecida pelo Estado. E aí eles vão, pela lei e pela proposta de lei, eles vão entender para quem isso aí está trabalhando. Isso, exatamente. Então, se eles não têm conhecimento de lei, nem de proposta, nem de regimento, requerimento, então, assim, é uma coisa que me assusta, né? Também, além do afastamento da escritura em relação a esse povo que está aí, como também isso, da identidade, né? Qual é a identidade disso aí? Exatamente. Então, nem isso eles conseguem ter percepção. É muito triste. E essa questão, pastor, do patrimônio que a gente viu, né? Essa questão da interreligiosidade que está aí. Sim. O governador do estado, ele é católico, né? E nós vimos imagens dele lá no trio elétrico, cantando, louvando, como vimos também foi na recentemente ele na igreja,
né? Assembleia de Deus. Discursando lá, eles colocaram como se ele estivesse pregando a palavra, pregando o evangelho. Na Assembleia de Deus, Valdomiro Na Assembleia também. de Deus, Valdomiro, exatamente. Ele está circulando, está fazendo a campanha dele. Exatamente. Porque assim, Laís, a igreja abre as portas, o político entra. Certo. Então assim, nós não estamos questionando a questão dele como político. O questionamento se dá o fato dele usar a igreja e a igreja usar ele. E detalhe, esse apontamento que você está fazendo, o que é aí? Bom, o cara vai lá para ser apresentado para a igreja pelo pastor tal, pela igreja tal, etc, etc. E ele é convidado a pregar, a falar de Cristo, a falar de Jesus, a palavra, como se aquilo fosse um debate filosófico, como se aquilo fosse um evento filosófico, e não é. Então assim, fica muito claro que esses personagens que estão aí nesse sistema agora, que eles estão estimulando as pessoas, sem elas perceberem, a acreditar que tudo é igual. Então a gente, nas entrevistas mesmo, ficou muito evidente isso. Católicos, evangélicos aí, e algum deles até se sentindo ofendido. Por que eu não posso vir na marcha para Jesus se eu creio em Jesus? Então, para você ver como que a coisa é séria, o cara não consegue entender a minha indignação, certo? Pelo fato dele ser católico, ele não consegue entender. Então, eu entendo que ao mesmo momento em que eles trabalham, né, para cumprir esses objetivos políticos, eles programam os dois lados, tanto o catolicismo como os evangélicos, a se unirem aquilo por esses fatores morais, sociais, e esses estímulos materialistas, a coisa toda do conflito, da guerra e etc. E assim o esquema vai rolando. E cada marcha a gente vai encontrar um denominador diferente, mas a razão é a mesma. Acreditem nos políticos, acredita na política, a igreja tem um papel importante dentro do Estado e o esquema vai continuar a mesma coisa. Enquanto o povo não acordar, entendeu? E não entender que não é o líder, é eles que precisam ter essa posição, que se depender da liderança vai ser essa porcaria aí, como a gente viu muitos lá na rua lá que a gente entrevistou, entendeu? Não, eu tô aqui por mim. Não, mas você não se preocupa em estar aí se comprometendo? Não, eu tô aqui, eu e Jesus. Meu coração. Tô aqui, eu e Jesus. Eu e Jesus, entendeu? Pô, parece uma... Como é que fala? Um retrocesso, uma visão antiga do que era a igreja lá atrás, né? Da Laodiceia, da igreja... Certo. As igrejas se corromperam pelos mesmos fatores, né? Da influência, ídolos, costumes, etc, etc. E na abordagem também, pastor, alguns falaram lá pra gente, porque se meu líder faz, eu confio. Se o meu pastor decidiu, eu sigo. Essa opinião ali ficou questão, muito repetitiva entre eles. Até mencionei com o pessoal que todos eles falam a mesma coisa. Entendeu? Todos eles. Então, pastor, assim, que nem, por exemplo, os líderes da Marcha para Jesus aí, eles, o que eles falaram? A Sônia Hernandes recebeu um prêmio e falou o seguinte, que ela estava vivendo uma honra que Jesus não teve, que ela tem honra na sua casa, ali onde ela trabalha ministerialmente, e assim, uma coisa contraditória, absurda. E ali ela reconhece o erro e se exalta com o erro. Ali ela reconheceu o erro de tudo que nós estamos discutindo aqui e ainda se exaltou e se prestigiou por estar errando. Ou seja, quebrando a autoridade dele para gerar uma experiência, uma concepção de ministério diferente da dele, porque ele não teve. Mas eu estou tendo, estou recebendo o prêmio. Então, assim, é absurdo a cara de pau desse pessoal aí. É absurdo, mas eles têm... Qual é a confiança deles? O povo aceita. Exato. O povo se rende a esses desafios. A gente não vai conseguir mudar isso. Mas é importante que a gente está trabalhando essas contradições e trazendo à luz, né? Na palavra de Cristo, quais são esses erros, quais são essas realidades que estão aí nesse momento agora sendo trabalhadas dentro das igrejas. Então a gente não vai conseguir impedir que isso aconteça, mas em compensação temos esperança que o maior número ainda de pessoas venha acordar, venha perceber o que está acontecendo e reagir, tomar um posicionamento rápido diante de tudo isso aí que está rolando agora. Certo. E pastor, uma questão, ainda bem, né? Mas as pessoas às vezes comentam aí no Instagram, nos nossos canais, que nós somos da esquerda, que nós, né, fazemos essa movimentação porque somos de esquerda. E nós não temos lado político, obviamente. Mas, pastor, eles não enxergam. Será que eles não enxergam que aí na marcha tem a esquerda também? Que ela já veio aí, que ela subiu no palco, oraram? Laís, se você for falar para a direita alguma coisa, tá? A direita vai falar que você é da esquerda, se você contrariar ela. Verdade. A mesma coisa é a esquerda. Se você falar alguma coisa contra a esquerda, ela vai falar que você é de direita.
Então, assim, é o que esse povo tem para oferecer agora. É o que eles têm para oferecer como argumentação. Sim, verdade. Entendeu? Então, esperar de inteligência deles, eu não espero. Você espera? Eu não espero inteligência. Não tem. Para ter a compreensão Eles não querem, do quanto né? é importante o nosso trabalho, que não tem objetivo nenhum de discutir política. Mas debater exatamente essa interferência Isso. da política dentro da igreja. Isso. Então, assim, a gente não precisa ficar preocupado com essa questão. Sim. De acharem que a gente é da esquerda e a direita, né? E a esquerda achar que a gente também é da direita em alguns momentos. A nossa preocupação realmente é estampar essa contradição de querer colocar o nome de Cristo e a igreja dele influenciada, comprometida com esse sistema político religioso que está aí, que é um mecanismo funcional para o anticristo que vai governar esse mundo aqui, conforme as profecias falam. Então nós estamos tudo já nos preparativos. Ninguém enxerga, ninguém pensa por si mesmo, ninguém tem crítica, ninguém tem poder de reflexão, todos andando como se fossem gatos tocados. É como eles querem, a gente tem um cenário apropriado. Basta gerar um pouquinho mais de caos, um pouco mais de conflito e de baderna para eles poderem ter o que eles querem. É assim. E cegar todo mundo. Para sair para a rua pedindo um governante, sair para a rua para orar pedindo por um presidente. É assim, o esquema é esse. Gera pressão, eles correspondem. Certo. Então, nosso trabalho é importante, que a gente não espera resultado. A gente não tem nenhuma expectativa, entendeu? A gente só está aqui para marcar testemunho. Para testemunhar, ó, aquele dia teve um movimento lá que testemunhou, que trabalhou, que deu essa importância para a Escritura, e é isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos gerando testemunho. Agora, quem quiser andar de mão dada com o diabo, que ande. Cada um com o seu problema. Certo. O movimento, ele traz no seu site, ele traz ali nas suas plataformas toda a educação, toda a conscientização, né, teológica do porquê igreja e política não se misturam. Tem 3 vídeos lá no YouTube. Então aqui a gente não está fazendo só um blá blá blá, né? Existe uma fundamentação, nós temos uma base e isso está tudo aí disponível para que todos possam acessar e conhecer mais sobre isso. Aqui nós estamos fazendo os apontamentos, certo, pastor? Certo. Das contradições, daquilo que o movimento ele Que é o que a gente se comprometeu. trabalha, exatamente. Bom, pessoal, nós estamos chegando aqui no nosso encerramento de trabalho, nessa Marcha para Jesus de 2025. E assim, obviamente com um coração muito grato do nosso Senhor por ter nos dado essa missão, ter nos dado esse projeto, né? Inclusive isso, pessoas dedicadas que trabalhem nele, porque nós não estamos sozinhos, né, presbítero? Amém, amém, pastor. Temos aí irmãos aí que têm nos ajudado e cooperado com esse propósito. E assim, o cenário da Marcha para Jesus esse ano aqui não é muito diferente do ano passado. Existem uns acrescentamentos que a gente deu aí. Saem as figuras, mas o pano de fundo é o mesmo. Queria que você falasse um pouco, que eu já falei pra caramba, falasse um pouco sobre esse cenário da política da esquerda e da direita estarem hoje aí. Porque até então, no ano passado, a luta era contra a esquerda. Vamos derrubar a esquerda e o Bolsonaro era o ídolo para isso. Hoje já não tem mais, certo? E agora, recentemente, o Estevão Hernandes, ele deu o pronunciamento dele que deu a entender que a esquerda e a direita têm portas abertas aí nesse evento aí para poder fazer o trabalho das eleições. Você chegou a perceber isso? Não, com certeza. E o que a gente nota aí, acho que o fato mais importante é chegar à conclusão que para eles o que prevalece é a preocupação pelo interesse ou pela vantagem que eles vão levar em relação a essa relação com os políticos. Não tem né? lado, é só interesse. Ou seja, quem está no poder é quem eles estão interessados, independentemente do lado. E a gente sempre fala disso, né, pastor? O histórico deles prova exatamente isso, de que nunca houve escolha por um lado, mas sim a preocupação de estar aliado ao poder. Como todos eles que trabalham em política, é o interesse, mas o povo se ilude de que existem esses lados, né? Sim. Bom, aí um outro ponto que a gente percebeu, eu queria que você falasse um pouquinho também, que eu já falei, a gente teve a última experiência de entrevistar um líder da Renascer em Cristo, que falou aquele monte de besteira lá, mas deixou estampado esse conceito de que a Escritura ainda não foi escrita por completo. Que ela continua sendo escrita pela igreja hoje. Que ela tem mais autoridade e mais extensão do que que todos têm autoridade para escrever o seu próprio evangelho, a sua própria epístola. Foi isso que ele deixou claro lá. Sim. Ou seja, a Renascer está escrevendo uma. Daí agora, nessa Marcha para Jesus, nós tivemos a
a oportunidade, como disse que a Sônia foi muito burra, ingênua, porque foi honesta demais, dela ir ali na tribuna quando ela recebeu aquela honraria, dizendo ali, assumindo ali, que ela estava recebendo uma honra que Jesus não recebeu, e se gabando por isso, por achar, inclusive, que essa era uma experiência de Cristo para ela, que o próprio Cristo escreveu, não testemunhou e não recebeu. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você viu ali, nela ali? Você viu estampado ali o que a gente vem abordando sempre, no que diz respeito a esse discurso, né? Da igreja ter essa autoridade para poder formular, produzir a própria matéria da fé. Sim, sim. Toda vez eles tomam essa autoridade do Senhor, tomam essa autoridade de Cristo no sentido da interpretação, né? Usurpam. E quando a gente fala até desse texto, né, que ela toma para dizer que ela teve uma honra maior do que o Senhor, a gente sabe que Jesus fez uma afirmação quanto a isso. Ele não disse que haveria nenhuma variação. Ele falou: o profeta não terá honra na sua casa. Você sabe que a maioria interpreta aquele texto assim, de que a grandeza das obras ali corresponde exatamente a poder e influência. E obras. Aumento de poder e não extensão territorial. E não extensão de missão. Territorial, a maioria. Sim. Porque eles ensinam isso dentro da igreja. Sim. E ela deixou muito claro ali que o posicionamento dela, e como dos demais ali, desse Jesus político, é realmente convencer quem está lá embaixo de que essa orientação pode chegar para a igreja agora, mesmo não tendo sido testemunhada pelo Cristo. Sim. Então, assim, isso foi um acrescentamento que teve para essa marcha hoje aqui, que obviamente ela usou o reconhecimento dela pelo Estado para esse evento que está acontecendo agora aí. Um outro ponto, o Tarcísio pregando, isso que eu ia comentar. Em algumas igrejas antes, e hoje veio de novo. Sim, ele veio pregar, ele veio cantar. Estão transformando o político no pastor. No pastor. Né? É o que o pastor até comentou em outras entrevistas. É um fenômeno. É um fenômeno. Uma pessoa que não é convertida, uma pessoa que não dá sinais de aceitação plena de Cristo. Que é católico assumido, que nem o Bolsonaro. Exatamente. Começar a querer ser pregador. As outras figuras também que estão aí, né? E passou por um monte de igreja, hein, presbítero? Sim. Por um monte de igreja, fez uma campanha do caramba. E hoje estava aí. Ele fez o papel dele de político, mas a igreja que tinha o direito de frear isso e dizer ou de pregar a palavra de uma forma original, se é de fato que eles querem alcançar estes homens, poderiam pregar a verdade, mas não, eles trocam a verdade pelo interesse. Então a gente vê, enxerga, né, que esses personagens políticos, ao mesmo tempo também eclesiásticos, eles trabalham esse mecanismo, né, de unir religião e política e estimula, como vem estimulando sempre, né, aquela realidade de unir religiões aqui com esse evento. Porque se o Estado olha e vê, vocês não estão tendo observação e atenção para a visão interreligiosa, vocês não estão trabalhando a visão cultural, vocês não estão aceitando político, por que nós vamos financiar essa porcaria? Sim. Encerra a verba e manda todo mundo embora. É pegar a igreja e inserir a igreja como órgão do Estado, o que eles estão fazendo, certo? Essa igreja que está aqui, que eles estão apresentando e dizendo que é a igreja de Cristo, ela passa a ser um pedaço do Estado e não um órgão separado sob o governo de Cristo, como deveria ser. No meu entendimento, a presença dele aqui, como de outros políticos de outras religiões, é um incentivo a todo mundo acreditar que eles podem se unir entre religiões quando o assunto é moral, quando o assunto é justiça, quando o assunto é economia, você entende? Sim, sim. Por pressão, eles atropelam a doutrina para poder defender interesses. E assumem que isso foi dito por Cristo, que isso foi permitido por ele. Que é o pior de tudo. Né? Ou seja, mentir aquilo que está escrito, aquilo que foi registrado, né? Quer falar alguma coisa? Não, para mim... Já falamos pra caramba. Senhores, estamos terminando esse dia maravilhoso, ensolarado, só que para nós, né, não foi marcha, tá? Foi protesto, ok? Então a gente veio aqui marcar o nosso trabalho, fizemos o que a gente se comprometeu em missão e espero, no meu bom Jesus, que aqueles que se agradam com o nosso trabalho, que você divulgue bem, que você leve à frente esse conhecimento, porque nós vamos continuar acompanhando sempre esse fenômeno da união entre a igreja e o Estado e essas contradições que sobem uma hora para o púlpito, outra hora desce para as ruas e vira essa baderna, né? Agora a gente tem que só esperar, presbítero, esperar pelo momento onde eles vão apresentar qual vai ser o próximo herói, porque o outro herói sumiu. A unção não caiu, não desceu, Nicolas não resolveu. Ferreira disse o seguinte, não há o que fazer, não há mais o que fazer. Então vamos esperar agora
para ver qual que vai ser o próximo herói. O próximo personagem É que o eles vão próximo transformar. herói deles, o salvador da pátria. Senhores, um abraço para vocês. Tchau, pessoal. Deus abençoe todos vocês.